Gente, como que a gente começa a pensar no planejamento? Como pensei nisso, eu tenho certeza que a maioria não fez, ou já fez meio assim, mas não sabe como fazer direito. Às vezes a gente não sabe qual que é o ponto de partida. O que que eu coloco de meta, né? Quanto que eu coloco? Que valor? Como que eu faço isso? Então, eu gosto de pegar dados que vocês já tiveram. Quem não tiver dados, eu vou trazer aqui algumas sugestões. Mas o ideal é que alguma coisa vocês devem ter de dados. Pode ser que, não está organizado, mas se você caçar nas conversas, se você olhar no banco, se você caçar, você consegue pelo menos alguma coisa para ser um ponto de partida. O ideal é que você tenha algum ponto de partida, que você não tire as coisas sabe, de qualquer lugar, não, combinado? Então, qual que é o nosso ponto de partida? Primeira coisa é saber quanto foi faturado no mesmo semestre em 2023. Às vezes a gente quer pegar baseado em meses diferentes. Pensa muito nisso. Quando a gente for comparar as coisas, a gente tem que comparar A com A e B com B. Não dá para comparar A com B. Então, eu vou comparar o meu semestre de 2024, né? O que eu vou projetar para o segundo semestre de 2024 com o segundo semestre de 2023. Então, esse é o nosso ponto de partida. E aí, gente, você pode ir só para faturamento, ou quem conseguir encontrar lucratividade, melhor ainda, tá? Que é um pouquinho diferente. Então, gente, a gente olha para faturamento. Então, isso daí do MEI, por exemplo, é faturamento. Você pode faturar 6.750 por mês. Só que isso é faturamento. De 6.750, quanto que sobra lucro para você? E aí não é para você, é para a empresa, lembra disso. Então, eu sei que às vezes é chato falar disso, mas a gente precisa olhar porque eu quero muito que vocês pensem com cabeça de empresário. Gente, então quanto foi faturado no mesmo semestre de 2023? Quem não tiver esses dados, coloquem aí de lição de casa levantar esses dados. E aí, se você conseguir ter lucratividade, o que que você tem que fazer? O básico para você ter a lucratividade? Entender quanto que você faturou, quanto que você teve de custo e tirar, né, o custo do faturamento, tá bom? É bem simples. Ah, precisa ter outros dados? Precisa, mas se você conseguir fazer isso, gente, vocês já vão ter muita informação. Espero muito que todas aqui já tenham, no mínimo, uma conta separada, pessoa física de pessoa jurídica, tá? Mesmo que você, quem às vezes nem é MEI, tá tudo ainda totalmente informal, tá bom? Mas no mínimo, dois bancos diferentes. No mínimo, combinado? Para você pelo menos ter uma organização e saber quanto dinheiro está entrando. Bom, o que que a gente faz com esses dados? Beleza, Gabi, levantei. A gente tem que fazer um diagnóstico rápido aqui, tá? Porque dados por dados não servem para nada. A gente pega esses dados, olha para eles, para a gente tomar algumas decisões, tá? Então, o que que você vai fazer? Identificou lá, viu o faturamento. Nossa, poxa, faturei, sei lá, 50 mil no segundo semestre, vamos supor. No segundo semestre. Aí vê, quanto que você faturou em agosto, quanto em setembro, até para você começar a encontrar sazonalidades do seu negócio. Tá? Então, por exemplo, Black Friday. Tem negócios que é muito bom, para outros nem tanto. Dezembro, a gente sabe que aqui no mundo do digital, minha filha, vai chegando, novembro, meio de novembro, dezembro, todo mundo, eu vou deixar para o ano que vem, né? É a desculpa que mais vem, tá? Então, você já tem encontrando essa sazonalidade. Então, primeira coisa, o que que você vai fazer? Pegou lá os dados, né? Tudo que você conseguiu levantar de informação. Aí é legal quando você for fazer isso, que você vai começar a lembrar de algumas coisas. Nossa, esse é em agosto do ano passado, eu fiz uma ação de Dia dos Pais. Em setembro, eu fiz uma semana de lives e foi muito legal. É isso que eu quero que vocês identifiquem. Então, do que você fez? O que que foi positivo e o que foi negativo? Tá? Então, poxa, eu percebi que em agosto eu fechei 5 clientes, aí em setembro eu não prospectei ninguém, fiquei esperando Deus prover. Então, isso foi uma coisa negativa, tá? Gente, é fundamental que vocês tenham essa análise, tá bom? Vão se acostumando a fazer essas análises o tempo todo do negócio de vocês, isso é muito importante, tá? É mentalidade mesmo. Então, o que que você fez que foi positivo? Aí você vai olhar, tá? Eu fiz tais ações que foram positivas. Então, eu fiz uma semana de live que foi legal, eu fiz uma parceria com alguém, eu fui em algumas lojas e fechei lá uma sessão, um Scholar Day, tá? Aí você vai olhar, beleza, eu estou mantendo essas ações? Tem alguma coisa que eu vi do semestre passado que foi bom, que foi positivo? Eu tenho projeção de fazer isso nesse semestre, agora, no próximo? Consigo melhorar o que foi feito? Então, eu fiz uma semana de live, foi legal.
Ah, e se eu, ao invés de fazer uma semana de live, eu trouxer também convidados, sabe? Aí dá para melhorar o que você fez, tá? E também, às vezes foi positivo, mas foi positivo para alguma coisa que aconteceu que foi somente naquele ano. Então, faz sentido manter para esse próximo semestre que vem agora? Então, o tempo todo a gente analisa isso, tá? Eu estou mantendo, consigo melhorar e vou tirar? Vou manter ou vou tirar? Faz sentido manter ou tirar? Tá? Porque às vezes, não quer dizer porque foi bom no ano passado que vai ser bom agora de novo. Às vezes foi bom, mas você vendeu um produto que você tinha zero lucratividade, se matou de entregar e não sobrou nada no final do mês. Então, opa, peraí. Ah, eu posso até manter, mas eu vou ter que subir o ticket desse produto. Não vou poder manter o mesmo ticket, tá? Depois, o que que você fez que foi negativo? Então, identificou lá o que que foi. Aí você tem que saber por que que foi negativo. Por quê? Às vezes a estratégia era boa, mas você executou errado. Às vezes faltou colocar um pouco mais de vontade naquilo também. Quer dizer, a pessoa fala assim, ah, eu fiz lá um lançamento, mas nossa, foi péssimo no lançamento. Mas também será que você se dedicou, sabe? Então aqui é aquele momento bem cartas na mesa mesmo, tá bom? Sem passar a mão na cabeça agora. E tem como melhorar o que foi feito? Por que que foi negativo e é possível melhorar? Faz sentido eu trazer de novo? Às vezes faz, melhorar a estratégia, tá? Ações que trazem previsibilidade. Então, assim, beleza, eu olhei lá o que foi positivo, eu olhei o que foi negativo, levantei. A primeira coisa, eu levantei meus dados. Depois que eu levantei meus dados, eu olhei o que que foi positivo, o que foi negativo, fiz essa análise, esse diagnóstico. E quais ações que vão trazer previsibilidade para vocês? Porque essa é a maior dor da gente, empresário, gente. Previsibilidade, né? Tem mês que fatura, tem mês que não fatura, né? Tem coisa, sei lá, tem mês que, sei, Black Friday, enfim, tem coisas, sazonalidades ali que às vezes impactam no nosso negócio. Então a gente tem que tentar trazer o máximo de previsibilidade possível para o nosso negócio. E a gente não fala, quando você vai falar de previsibilidade, gente, não tem como falar assim, ah, eu vou vender com toda certeza tanto esse mês, né? A gente pode ter uma meta, correr atrás dela e fazer ações. Mas o que que a gente precisa ter de dados para que a gente mantenha, né, tenha o máximo possível ali de uma previsibilidade? Aí vai depender da estratégia de venda. Então, a nossa principal estratégia de venda aqui é o X1, né? São funis. Então, esses funis eu tenho que saber quantas ativações que eu estou fazendo, quantas MEs, quantas mentorias estratégicas, quantas reuniões de venda que eu fiz. Se você conseguir levantar esses dados do ano passado, tá? Vai ser ótimo. Por quê? Eu sabendo quantas ativações que eu faço por dia, quantas MEs eu estou fazendo. Então, vamos por dia, aqui também pode ser por dia, depois você projeta na semana. Aí você vai ter uma métrica aqui que é muito importante, que é quantas pessoas preciso falar, com quantas pessoas eu preciso me conectar, preciso ativar para que eu faça uma venda. Porque isso aqui a gente tem como controlar. Então você descobre que a cada 15 pessoas que você ativa, você consegue agendar 5 MEs, 5 reuniões de venda, e de 5 reuniões de venda você vende uma, tá? Então quer dizer, se eu estou vendendo uma a cada 5 MEs e eu preciso conversar com 15 pessoas, se eu quero vender duas, eu tenho que fazer 10 MEs e conversar com 30 pessoas. Porque conversar com 30 pessoas só depende de você. Entendeu? Por isso que a gente pega alguma coisa que não está dentro do nosso controle e faz com que a gente consiga ter controle sobre alguma parte desse processo. Então, dentro desse processo de venda, que eu ativo pessoas ou chega pelo tráfego e tal, eu consigo controlar quantas pessoas eu falo. Isso eu consigo. Quantas pessoas eu levo para a reunião, eu já não consigo controlar tanto. Eu posso pensar em ações para melhorar, mas eu não posso obrigar a pessoa a conversar comigo. Não tenho como fazer isso. Agora, sentar a bunda na cadeira e ativar, aí só vai depender de mim. Então, isso eu consigo, eu tenho controle. Entenderam? Quando a gente fala de previsibilidade, toda vez que alguém fala assim, ah, vamos trazer mais previsibilidade para o teu negócio, ele está falando sobre isso aqui, tá? Isso aqui só depende de vocês. Beleza. Então, Gabi, entendi, levantei meus dados, fiz meu primeiro diagnóstico, tá? Agora, além do ano passado, a gente tem que dar uma olhada também para o primeiro semestre desse ano. Como que foi o teu ano até aqui? Mesma coisa, gente. E venda mesmo. Depois que levantou os dados,
De novo, mesma análise. O que que fez que foi positivo? Vou manter, vou tirar, vou melhorar. O que eu fiz que foi negativo? Vou manter, vou tirar ou vou melhorar. Ações que trazem previsibilidade. De novo, vai olhar quantas ativações que foram feitas, quantas eu preciso fazer, o processo é o mesmo. Combinado? Beleza. Entendemos então o ponto de partida, por onde eu começo. Agora a gente vai começar a olhar para o ponto de chegada, que é a parte gostosa, né? Aqui é uma belezinha, porque quem fez o planejamento do ano, aqui, agora é aquele momento que você vai olhar teu planejamento do ano, e às vezes você colocou, não, esse ano eu vou faturar 2 milhões, tô com tudo. Aí a gente vai ver mesmo o que que você fez até agora, e talvez você vai ter que reajustar a rota. Tá, então colocou lá uma média de faturamento mensal, que talvez você estava muito animada, por isso que a gente tem que ficar revisitando. Então, ponto de chegada. Bora lá. Então, quais as metas de faturamento para o segundo semestre? Você vai manter? O que que você vai olhar? Para quem já fez planejamento do ano, vai manter a meta ou vai precisar revisitar a meta? Eu falei que em 2024 que eu queria faturar 500 mil no ano. Então, 500 mil no ano, eu divido por 12, eu tenho que faturar em torno de 41.667 no mês. Para quem botou meta de quase 500 mil no ano, tá? Então, você vai olhar, e aí? Aí você olha lá para o teu semestre anterior e estava faturando numa média por mês 30. Já subiu, então, para o segundo semestre. Você vai conseguir bater os 500, você vai ter que recalcular a rota. Às vezes, talvez 500 era uma meta alta para você, então, eu vou botar 400, vai, tá? Então, essa é a análise. Será possível bater? Se sim, pô, tá fácil. Não, tô conseguindo, tô vindo numa projeção legal. Bora subir essa meta um pouquinho? Aumentar o desafio? A gente sempre dá uma aumentadinha, tá? Se não, por que não? Análise o tempo inteiro, gente. Vai ter que. Sabe? Isso aqui parece ser meio doida conversando com você mesmo, mas é assim mesmo, tá? Então, se não, por que não? O que que eu posso tentar fazer para não diminuir? Tem alguma ação que eu consigo? Vou implementar o fluxograma da venda, vou começar a fazer lá X1, disparo. Vou fazer aula secreta, vou fazer 2 por mês daqui até o final do ano, porque eu não quero diminuir minha meta. Aí vai ter que correr atrás, tá bom? Metas, como que a gente define metas? Qual que é o meu método de definição de meta? Aqui a gente trabalha com meta mínima, boa e ótima. Porque eu já fui aquela pessoa muito iludida, animada, romântica, que botava uma meta absurda. E aí o que acontecia? Não atingia e ficava se sentindo péssima, e falava, ai, que eu sou horrível, que eu não nasci para isso, e não sei o quê. Então, isso aqui foi uma forma que eu encontrei de gestão de ansiedade, tá? Isso aqui é manutenção da saúde mental da empresária, tá bom? Então, a gente trabalha com meta mínima, boa e ótima. Eu trouxe aqui alguma sugestão para vocês de meta mínima. Gente, o mínimo, para quem já tem dados, é o mínimo do mínimo, é você manter, eu tô falando bem mínimo mesmo, tá? Manter o faturamento e lucratividade da tua empresa, só que acima da inflação. Então, você tem que colocar pelo menos a correção da inflação aí. Então, sei lá, a inflação esse ano está girando em torno de quanto, gente? 10, 12, né? Por ali, é isso? Por quê? Porque no mundo dos negócios, ou você está crescendo ou você está morrendo. Se você está parada, você está diminuindo, porque existe uma coisa chamada inflação comendo a gente, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então, o mínimo, manter o mesmo faturamento, pelo menos acima da inflação, beleza? A meta boa, aumenta de 25 a 50%. Aí vai depender de você. Se você tem um perfil, e aí, gente, quando eu falo de planejamento, olhem muito para a realidade de vocês. Poxa, eu tô no segundo ano do meu negócio, ainda estou me adaptando com rotina, eu estou em transição de carreira, sei lá, alguma coisa assim. Então, coloca lá 20, 25%, sabe? É muito melhor que você seja mais realista aqui do que uma iludida. Porque a iludida fica animada, coloca a meta horrível e aí no terceiro mês ela já desiste, tá? Então, meta boa, entre 25 a 50%. Olhe para a tua realidade. Meta ótima. Aí a gente está falando de 50% a dobrar a meta do ano passado, a dobrar o faturamento do ano passado. Essa é a meta ótima, tá? Então, olhe para você, teu perfil mesmo. Eu tenho um perfil que eu sou mais arrojada, vamos embora, vou meter as caras, não sei o quê. Pô, consegui organizar minha rotina, queimei minha ponte, fiz transição de carreira. Então bora lá, filha. Meta ótima, meta boa, pelo menos. Como definir meta de faturamento?
Então, eu já falei, vai olhar para o que já foi feito. Então, dados que a gente precisa. Aí agora entra, assim, isso aqui é um overview do planejamento, tá bom? Então, quanto que você precisa faturar por mês para ter uma empresa sustentável? Isso também vai te ajudar a definir meta. Quanto que você precisa? Pode ser que ano passado você teve lá um faturamento, uma lucratividade até interessante, mas seus custos subiram. Então você tem que analisar. Então, dados. Quanto que você precisa faturar por mês para ter uma empresa sustentável? O que que é uma empresa sustentável? Uma empresa que paga as próprias contas, que sobra ali, né, uns 20, se sobrar 50%, melhor ainda, para você reinvestir, tá? Mas vamos trabalhar ali, se sobrar uns 20% para você guardar no caixa, e fazendo um caixa da tua empresa, você está indo para um caminho legal. Quanto que você quer ter de prolabore? Ai, aqui dói na empresária, né? Porque, não, eu quero tirar 15 mil por mês, limpo para mim. Ah, para você tirar 15 mil, talvez sua empresa tenha que faturar 100. Então, quanto que você quer ter de prolabore? Vai botar dentro dos custos da tua empresa. E aqui, gente, quanto você tem pressa? Quanto você tem pressa de crescer? Às vezes você tá se colocando uma pressa que não precisa, e aí você começa a fazer as coisas de forma errada, tá? Ou às vezes você tá muito tranquila, então é legal botar uma pressão aí para que você se mexa e faça um pouco mais. Vamos falar um pouquinho então de metas, tá bom? Então depois que você levantou esses dados, quais são as metas que você vai olhar para o teu negócio? Falei, metas de ativação. Quantas pessoas preciso ativar? Pode ser tanto, eu botei aqui, ó, de disparo, porque aqui seria mais para o X1, tá? Aqui eu penso mais em social selling. Pensa no geral, quantas pessoas eu preciso ativar? Do jeito que for, no Instagram, no network, por onde for, tá bom? Quem já tem funis vai começar a fazer por funil, aí já é mais avançado. Então, quem está fazendo disparo X1 vai ter meta de disparo, vai fazer 10 por dia, 20 por dia, 5 por dia, aquilo que eu falo para vocês. Coloca lá, pelo menos 5 por dia, tá? Metas de ativação do social selling é quantas pessoas que você vai conversar no seu Instagram, que você vai ativar. Seguidores, quem está acompanhando seus stories. É ativação, é como você começou uma conversa com aquela pessoa e vai desenrolar, tá? A gente faz ativação todos os dias, de segunda a sexta, né? Segunda a sexta, a gente faz ativação lá. Então, quem tá nos nossos stories, a gente vai lá, dá um oi para essa pessoa. Novo seguidor, recebe mensagem de boas-vindas. Isso são formas de ativar, de abrir conversa. Aí vai olhar quantas pessoas precisa ativar por dia. Isso aqui é venda através de redes sociais. Então, a pessoa tá ali no direct, fazendo conversa, né? Nutrindo a audiência, qualificando aquela coisa toda, e quem fizer sentido, ela vai chamar para uma sessão estratégica. ME é mentoria estratégica. Então, as pessoas estão ali para buscar informação, para se relacionar, não sei o quê, e você vai conversar com essas pessoas no direct, tá bom? Vai começar por quem vê teus stories, quem comentou em postagem, tá? Então, pode botar meta. Vou falar com 10 seguidores por dia, tá? Por dia, por semana, por mês, tá bom? Isso aqui você vai levantando os dados para quem nunca fez. Metas de ME, mesma coisa. Aqui, o nome disso, que a gente chama no mercado, taxa de conversão. Então, a pessoa fala assim, qual que é a tua taxa de conversão em sessão estratégica? Ah, é 25%. O que que significa? A cada 4 reuniões, eu vendo uma. Então, X1 é quando a gente vai atrás da pessoa. Então, a gente faz abordagem direta, tá? Então, eu vou lá, tenho um perfil de cliente ideal. Hoje não sou eu que faço isso, mas já fiz muito. Eu tenho um perfil de cliente ideal, passo para a Nath do meu comercial, falo, Nath, acha para mim consultoras de imagem que são isso, são aquilo, já fazem vídeo, por exemplo. A gente aqui só vai abordar quem já faz vídeo e manda mensagem. Oi, fulana, tudo bem? Papai, a gente desenvolve toda uma conversa até ela chegar com a gente no ME, tá? Isso é um funil. Isso chama X1.
E aí você pode pôr meta de disparo aqui também. Então a gente tem, 10 por dia. Então, mesma coisa, metas de disparo. É 10 por dia? É 15 por dia? Pode ser que às vezes você vai ter que aumentar, vai ter que diminuir. Chegou uma pessoa nova, a gente está em fase de treinamento, vamos aumentar o número de disparos, porque sempre que entra uma pessoa nova, vai ter queda, tá? Vai ter queda de resultado, normal. Então, a gente nunca começa com tráfego pago, a gente primeiro faz essas daqui para você até entender mais teu público, tua persona, sabe? Testar muita coisa, faz suas primeiras vendas para depois você botar dinheiro no tráfego. Até para que você tenha caixa. Você vai ter uma lucratividade, vai começar a ter um caixa na empresa para que você contrate pessoas para fazer isso para você, para que você contrate o tráfego, tá? Porque lembra que tráfego é o gestor de tráfego mais orçamento. Bom, metas aí além disso, como eu trouxe para vocês também, a aula secreta, tá? E aqui ela pode ser paga ou pode ser gratuita, começa com a gratuita, depois você começa a cobrar por elas. Tomada de decisão. Então, beleza, tá? Vi lá quais são as metas, como que eu encontro essas metas, como que eu vou, né, identificar, definir metas. Criou tudo isso, tem algumas coisas de tomada de decisão. Então, vamos supor que você olhou lá para suas metas e se eu não estou atingindo, agora tem o se e o que que eu faço, né? Se então. Então, se eu não estou atingindo a meta de ME, por exemplo, então, assim, eu não estou conseguindo levar gente para ME. Quero lotar a minha agenda, a agenda da Nath. O que que eu vou fazer? Aí, algumas coisas que a gente pode fazer. Vou aumentar o número de abordagens. Estou fazendo só 5 por dia. Vou aumentar o número de ativações. Vou olhar, então, aí, ó, então tá. Agora, se eu vejo que se não estou tendo retorno dos disparos, qualquer um que seja. Aí eu vou olhar para isso aqui, ó. Esse aqui está no lugar errado. Entender mais do meu perfil de cliente ideal. Você está abordando gente errada. Então, não tô enchendo a agenda. Botei lá que eu posso fazer 2 e-mails por dia. Não tá vindo gente. Então, a gente vai aumentar o número de abordagens. Vamos melhorar conteúdo, né, Carol? Isso aqui ajuda muito, muito, tá? Porque começa a qualificar as pessoas. Quando a gente melhora o conteúdo, até a taxa de retorno também, posso pôr isso aqui também, tá? Melhorar o conteúdo. E aumentar os pontos de captação. Então, depois já estou fazendo abordagem no X1, disparo, já estou fazendo ativação com social selling. O que que eu posso fazer mais? Aumentar os pontos de captação. Aí aqui algumas sugestões. Vou atacar o YouTube. Isso aqui está aqui porque é o nosso próximo passo. Mas eu quero trazer mais tração para o YouTube. Então, fazer mais vídeos, inventar alguma linha ali para eu trabalhar mais para o YouTube. Blog, gente, ainda dá certo, viu? Muita gente não usa mais, mas dá certo. A gente começa a aparecer muito bem no Google, tá? Então, blog é ótimo. Ativar outras redes sociais, né? LinkedIn, às vezes TikTok, vai que faz sentido para você, né? Então, YouTube, blog, ir a eventos da área, isso aqui, meninas, dá um resultado muito legal. Palestras, então dá palestras, né? Ativar um networking para que você palestre em eventos também é legal, ou até criar a tua própria palestra, tá? Também, às vezes cobrando baratinho ali, só para pagar teus custos. Vou dar uma palestra aqui, o poder da imagem na minha cidade. Vou alugar um lugar, ter um coffee, vai ficar, sei lá, 2.000. Cobra lá, R$ 20, sabe? 30 por pessoa, tá bom? Consegue também. Entrevista, às vezes, televisão. Esse começo do ano eu fiz uma lá na Band, mas assim, a entrevista lá, da parte de captação de cliente, não é o melhor, porque, pensa, TV aberta, no meio da tarde, é só quem não trabalha que estava assistindo aquilo ali. Então, ganhei vários seguidores, mas ninguém era perfil de cliente, tá? Mas tem a visibilidade, tem as mentoradas compartilhando, tem isso aí que é legal, tá bom? Patrocinar eventos é uma boa, vou colocar, porque às vezes a gente acha que é super caro e não é, tá bom? No meu evento lá, a gente teve patrocínio de uma empresa que montava comercial, fazia essa parte de SDR, isso tudo que eu estava falando para vocês. Então lá, beleza, palestras, eventos, então tem coisas que são presenciais e tem coisas que são online. Então, lembra, gente, eu tô o tempo todo, é uma missão minha trazer coisas para vocês fora da caixinha.
Ah, eu tô no digital, então tem que ser tudo no digital? Não, você é empresária, você não é uma empresária só do digital, você é uma empresária da vida, você está empreendendo, seja, né, presencialmente ou online, tá bom? Então, lives também. Live, Gabi, dá certo? Cara, dá. E principalmente para quem ainda está querendo se desenvolver mais no vídeo. A live é ótima para isso, tá? Então, se faz um desafio lá, vou fazer uma maratona de 5 lives, 7 lives. Eu lembro que no começo, eu fiz 14 lives direto, todo dia. Sábado, domingo, era 14 lives. Me botei esse desafio. E foi ótimo, porque quando eu abri venda depois de um mês, nossa, a gente teve um pico bom de faturamento, tá? Lives com convidados também é legal, e aqui pode ser 2 tipos de convidados, tá? Clientes, que eles vão dar depoimento espontâneo ali, então fica muito legal. Depois você pode tirar os trechos. E também vou por assim, pessoas profissionais que têm clientes em comum, sabe? Que têm perfis de clientes parecidos com o seu, tá? Em comum. Então, essas lives com convidadas também é legal, tá bom? Tráfego pago, tá? Então, tráfego pago, a gente trabalha com funis, tá? Então, funil, sessão estratégica, eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Funil, sessão estratégica, funil, sessão estratégica é aquele assim, 30, 45 minutos para você conversar comigo, alguém do meu time, se inscreva aqui, tá? Ou seja, todo mundo aqui já deve ter recebido algum desses. Social selling é quando a gente traz pessoas, então você distribui conteúdo para trazer novos seguidores, aí eles chegam lá e aí faz aquela conversa no direct para novos seguidores, tá? E aí tem vários funis, isca, rodada de negócio, aí tem um monte, gente. Tem funis mais complexos, mais simples, tá? LinkedIn, então abrir novos canais, TikTok, né? Grupos de networking presencial ou online, tem alguns que são online que também é legal, tá bom? Relações públicas, patrocinar eventos. Algumas ideias para vocês, tá? Eu olho para minha meta, olho para os meus dados. Se eu não estou atingindo, a gente pensa em ações, tá? Se eu não estou tendo retorno dos disparos. Então, aqui são algumas possíveis causas. Vamos olhar um pouquinho para a planilha para a gente falar de planejamento agora mesmo, sim? Eu trouxe essa planilha aqui, eu simplifiquei muito elas para vocês, tá? Essa aqui é uma planilha de metas de faturamento. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre começa olhando para o ano anterior? Realizado 2023, realizado 2024, tá? Adicionar seus dados. Eu até deixei de outra cor, é só isso aqui. Isso aqui tudo já está em fórmula, tá? Você pode talvez mudar aqui se quiser, mas antes entenda a planilha, tá bom? Aqui você não vai acrescentar nada, ó, é tudo fórmula, combinado? Não é para acrescentar nada. A única coisa que vocês vão mexer é aqui, ó. Então, vocês vão acrescentar os dados de vocês. Eu deixei alguns exemplos. Então, janeiro do ano passado, quanto que você faturou? Fevereiro, março, levanta os dados, você coloca aqui. Gente, aqui é faturamento, tá? Quanto você vendeu, tá bom? E aqui você vai começar a comparar com 2024. Então, por isso que está preenchido só até junho, que é, né? Julho está começando agora. Eu coloquei assim, ó, meta para 2024 e super meta, tá? Então, a meta eu coloquei como se fosse meta boa e meta ótima. É que aqui é entrar com os dados de vocês, então vai ver mesmo, como que foi janeiro do ano passado, como foi janeiro desse ano. Aqui é para a gente comparar mês a mês, tá bom? Então, meta boa, o que que eu coloquei? O que foi faturado, então vamos lá, janeiro do ano passado, eu faturei 6 mil, vamos supor. Aí aqui, meta boa, ele já vai calcular para vocês. Meta boa eu coloquei 25% a mais de faturamento e meta ótima 50% a mais. Gabi, eu quero fazer diferente, então você vem aqui e muda, tá? Se for 30%, é 1,30. Se for 70%, 1,70, tá? É só mudar aqui, tá bom? Então, às vezes você quer... Eu deixei uma sugestão, 25% a mais de faturamento e 50% a mais de faturamento. Eu vim, gente, bem na maciota, bem assim... Vamos, doses homeopáticas, sabe? Porque eu quero mais que vocês coloquem isso no dia a dia de vocês, que vocês olhem para isso mais na parte de organizar e ter, né, essa meta, ter planejamento e tal, do que trazer um desafio agora, tá? Depois a gente entra botando uma pressão no vocês para vender mais, tá? Mas vamos por etapas, tá? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.